Oi, gente, tudo bem? Eu entrei alguns minutinhos antes para testar, porque eu sou dessas pontuais. Então, vou esperar o pessoal. Quem for entrando vai falando um oi, porque hoje eu pretendo ser objetiva e não ficar enrolando. Dizem que eu tenho que ser mais séria nas minhas lives. Mentira, nunca disseram isso não, mas às vezes eu acho que eu tenho que ser. Mas como hoje tem um tema, né, pela primeira vez. Oi, Natália! Tudo bom? Oi, Diego, quanto tempo? O Diego tem que ir lá instalar minhas coisas aéreas lá, da Motoristar. Oi, Si! Leonardo, tudo bem? Ai, que lindo, gente, já tem 6 pessoas, ó. Já posso começar a falar. Ó, eu vou esperar mais uns 5 minutinhos. Miriam, manda um beijo pro Caio. Vou esperar uns 5 minutinhos. Se vocês tiverem perguntas, até pode colocar aqui, porque eu tô com um caderninho aqui do lado que eu também vou escrever. A intenção é ficar só uns 30 minutos aqui no máximo pra gente conversar e eu passar pra vocês. Oi, Miglis! Tudo bom, Isa? Oi, Lari! Tô meio cega, gente. Calma aí. Nossa, Larissa, quanto tempo! Cuidava de você, super bebezinha, bonitinha. Oi, irmã, Karina, Diego, só marcar, vamos marcar, sério, vou marcar mesmo, vou mandar uma mensagem pra você. Gente, hoje eu tô sem maquiagem, sem escova, tá? Sentada no chão, porque é onde eu me sinto mais confortável, tá bom assim pra vocês? Não consigo, ó, do lado de uma fogueirinha. Ostentação que essa fogueirinha é de etanol, gente, isso é ostentação hoje, hein? Gabriel Pamela, você quer pôr na fogueira ou você quer pôr no carro? Falei, no carro não dá pra pôr, meio perigoso, então põe na fogueira. Na lareira, fogueira, né? Faz uma brasinha de nada. Só pro emocional, entendeu? Sentir que tá aquecendo, mas tudo bem. Oi, mãe! Manda beijo pra mãe. Faz tempo que eu não vejo minha mãe, porque a gente tá sem gasolina, né, mãe? Então, infelizmente, não dá pra gente conversar. Fala sobre apraxia. Vou falar um pouquinho hoje, não sobre a apraxia, né? Porque eu não sou fono, mas eu vou falar como que obrigada. Tô linda, tô descabelada, mas tô linda. Vou falar, Vanessa, como o movimento pode ajudar no desenvolvimento das crianças com apraxia de fala também. Então, vou dar algumas dicas, de repente, de alguns movimentos alguns tipos de movimento que a gente pode fazer, tá? Gente, vamos lá então, são 8h32, temos 13 pessoas, vou começar já a dar uma entradinha aí no tema. Por que eu escolhi esse tema, movimento e fala? Porque foi ideia de uma super mãe, Vivian, que passa comigo. Tem o Ben, que é um fofo. Beijo, Vivian. E Ben, espero que daqui a pouco vocês estejam aí para ouvir, mas senão depois a gente compartilha. Oi, Giovana, tudo bem? Movimento. E eu coloquei lá Tá difícil, vamos processar. E eu coloquei lá no Instagram uma pergunta, né? De quem queria um tema para eu fazer uma live, né? Somos todas fãs. Ah, obrigada. E beijo, Isa. Você é muito simpática. Tonta. Então, e daí, eu não sei mexer muito nisso daqui não, tá, gente? Então eu vou falando, eu só tô lendo as perguntas aqui e tô vendo. E daí duas mães colocaram, Pamela, fala um pouquinho sobre movimento e fala, né? Como que o movimento pode ajudar no desenvolvimento da fala. E eu falei, nossa, um tema super legal, é algo que eu sempre falo nos meus atendimentos com os pais, né? Principalmente para as crianças que têm dificuldade no desenvolvimento da fala. E vou dando algumas dicas. Então eu gosto bastante quando vocês trazem essas devolutivas, porque daí também me dá ideia para eu poder falar, porque senão é muita coisa para falar sobre o movimento e às vezes a gente quer saber algo mais específico, enfim, que é mais do interesse de vocês. Então vamos lá. Movimento e fala. Se vocês forem tendo perguntas, pode escrever aí embaixo e eu vou tentando responder, tá? Dentro do possível. O que eu vou falar hoje é sobre uma experiência minha também, que eu já tive e que tenho
continuo tendo, e também sobre algo que é do desenvolvimento infantil, sobre uma base de desenvolvimento infantil, tá? Eu não vou falar nada específico de fala, porque eu não sou fonoaudióloga, porque quem sabe de fala é o fonoaudiólogo, mas eu vou falar como que o movimento pode colaborar nesse desenvolvimento da fala. Isso não significa que fazendo esses movimentos a criança vai falar, tá? Mas pode ajudar, com certeza, benefício vai trazer e se for questões, né, de ter um atraso na fala, pode ser que facilite com você colocando o movimento aí para sua criança, tá? Então, uma das coisas que a gente costuma dizer, oi, Gláudia! How are you? Ah, tá lá nos Estados Unidos, que delícia, vou aí te visitar. Então, uma das questões que a gente costuma dizer no desenvolvimento... Oi, Carol! Manda um beijo pro Jorge. A gente não se viu hoje também. Porque tá com falta de gasolina, né, gente? Vamos fazer o quê? Então, uma das questões que eu faço bastante é o trabalho em dupla com a fonoaudióloga. Então, nós atendemos em dupla algumas crianças e tem um resultado muito legal, a psicomotricidade, o movimento com o trabalho da fonoaudióloga. Como que funciona, Pamela? A fonoaudióloga faz o papel da fono e eu faço o papel do movimento, guiando o corpo da criança, enquanto a fonoaudióloga passa algumas atividades. Às vezes são atividades relacionadas ao movimento e às vezes são relacionadas à fonoaudiologia, mas eu faço a parte de movimento, eu facilito o movimento dessa criança para ela responder. Eu costumo não falar junto com essa criança, não falar junto com a profissional. Então, a criança fica na minha frente, eu fico atrás conduzindo o corpo da criança enquanto a terapeuta da frente fala. Então, a gente tem que estar numa ligação muito boa, né, para isso acontecer. O tempo todo a gente tá ali trocando. Queria mandar um beijo pra Thalissa, fono linda de São Paulo, que a gente trabalha muito junto, adoro ela. Um beijo pra Rê, da Motricitar, fono também, que a gente trabalha bastante em dupla. E oi, tia Pã, oi, Mari, manda um beijo pra Henrico. E então, quando a gente trabalha em dupla, normalmente é esse movimento que a gente faz, né? Principalmente com a fonoaudiologia, a fono fica na frente dando os comandos verbais, tá? Para poder... É a Gabi do Alves Aranha. Calma, do Alves. Parabéns pelo seu trabalho. Ah, obrigada! Obrigada, Gabi. Eu preciso ver. Por nome eu sou péssima, mas eu vou olhar aqui pela foto, eu reconheço, tá? Oi, Cris. Tudo bem? Então, a gente faz assim. Um exemplo, tá? Faz de conta que a gente vai fazer um trabalho de encaixar figuras geométricas, formas geométricas, por exemplo. Então, eu sento atrás da criança e a fono faz todos os comandos verbais para essa criança, né? Então, ela fala, fulano, pega o triângulo. Eu facilito o movimento dessa criança, ajudando ela a pegar o triângulo e entregar para fono. Oi, Vivi, tudo bem? Gente, Vivi que foi uma das que me ajudaram com o tema de hoje, hein, Vivi? Valeu pela dica, muito legal. E a Mari Dourado também lá de Minas. Linda, daqui a pouco ela tá aí. Então, eu ajudo com esse movimento, tá? Com a parte motora da criança. E eu não falo atrás, gente, não fale atrás da criança. A gente acha que falar... Mariana Dourado, mandei beijo pra pessoa errada. Eu achei que era Mariana Andrioli. Mariana Dourado que falou, oi, tia Pam, manda um beijo pra Alice. Beijo. Linda. Agora eu a doida, falando que eu sou doida. Então a gente faz esse movimento sem ficar falando muito na orelha da criança, literalmente, né? Porque se eu tô atrás, eu fico, vai, pega, ó, a tia tá pedindo pra você pegar. Não falo. Eu só conduzo o corpo da criança e faço ela entregar. Quem trabalha com PECs sabe que no início do PECs também tem esse movimento. Normalmente se trabalha com 2 pessoas, né? E daí você faz o movimento, entrega para a terapeuta que está na frente, no caso a fonoaudióloga. Então essa é uma das coisas que a gente trabalha
com um movimento para estimular a fala, para dar função para essa fala, tá? E isso você pode fazer em casa também. Uma coisa que eu utilizo muito é quando a gente quer trabalhar... Na verdade, só para vocês entenderem, isso a gente não está trabalhando a fala diretamente, mas a gente está trabalhando o movimento para essa fala, ok? Beleza, então tá bom, é isso aí. Não, é só para vocês entenderem que às vezes eu falo de comando e às vezes eu falo de fala, mas vamos voltar para fala para não perder o foco, que a gente tem pouco tempo hoje, né? Enfim, uma coisa também que a gente tem que prestar muito atenção é como que tá o desenvolvimento motor das nossas crianças, tá? Por quê? A parte motora, ela é uma das bases de... Uma não, né? O desenvolvimento motor é uma das principais bases de desenvolvimento do ser humano, né? Se o nosso motor não tá vindo com um alicerce bom, automaticamente as outras coisas também vão ficar mais difíceis de desenvolver e vão se desenvolver com determinadas lacunas, né? Com alguns déficits, provavelmente. Então, quando a gente fala de movimento e de desenvolvimento e de fala, né? A fala também ela tem uma sequência, da mesma forma que o desenvolvimento humano também tem uma sequência. Então, nenhuma criança nasce falando, mas ela segue, né, alguns passos aí do desenvolvimento. Então, por exemplo, a criança nasce, os movimentos que a criança faz até determinada idade é de desenvolvimento, são movimentos reflexos, que é super comum numa criança aí que acabou de nascer, um bebê, os movimentos que ele faz são de reflexo, né? Não tem nada muito intencional. Daí depois essa criança ela começa a explorar, né, o pé, pôr o pé na boca e tal. Daí ela começa a babuciar. E daí, né, enfim, automaticamente vem os movimentos um pouquinho mais coordenados, o engatinhar, o andar, e daí começa a soltar algumas palavrinhas, enfim, vocês percebem que tem um desenvolvimento aí para fala. Se essa base de desenvolvimento dela motora, esse alicerce não foi muito bem desenvolvido, pode haver dificuldades também em relação ao desenvolvimento da fala. Isso pode ser que não esteja associado, gente, mas sim, também pode acontecer. E quanto mais déficits a gente tiver no motor, mais difícil vai ser para a criança que tem a dificuldade na fala, ter a consciência da fala. Um exemplo da criança, por exemplo, com apraxia da fala, ela tem a dificuldade, né, de elaborar, enfim, de mandar a mensagem para o cérebro e tudo mais para conseguir... Ela sabe que ela tem que falar, mas ela não consegue executar aquele movimento, né? É muito difícil para ela. Ela tem a consciência, mas ela não consegue executar. Uma criança que tem... Isso quando a gente fala de uma criança que tem só a apraxia da fala, né? Pura. Quando uma criança tem a apraxia da fala e tem o autismo, né? Ou tem outras dificuldades no desenvolvimento, tem uma deficiência intelectual, enfim... Isso dificulta mais ainda, porque normalmente a criança com autismo, né, ou a criança autista, enfim, eu não gosto de falar criança autista porque eu acho, enfim, nomenclatura, não vou me apegar a isso. A criança com autismo, ela tem mais dificuldade de ter consciência do próprio corpo, dos seus movimentos, né, da atenção, a atenção que ela está colocando, entregando naqueles movimentos. Então, automaticamente, a criança com autismo e com apraxia da fala vai ter mais dificuldade ainda em desenvolver a fala, né? Porque daí ela tem isso, além de tudo, assim, a criança tem a consciência que ela tem aquela dificuldade. Uma criança com autismo, normalmente, ela tem mais questões de frustrações, em tolerar frustrações. Então, a partir do momento que ela percebe que ela não consegue executar aquele movimento que estão pedindo, ela começa a se fechar ainda mais. Então, é muito importante a gente pesquisar essa questão de apraxia da fala. Não sou fono, mas eu acho muito importante pesquisar desde do início, né, do autismo, se a criança não fala por uma questão de apraxia ou por outras questões, porque ela pode ter apraxia e ela pode ter criado alguns traumas que dificultam mais ainda o desenvolvimento da fala. Daí a gente tem que dar alguns passos para trás para melhorar essa autoestima através do movimento, para ela se sentir capaz, para daí ela conseguir voltar a falar. Voltar a falar sempre, daí ela conseguir se sentir segura em soltar alguns sons, tá? Então,
essa base motora da criança, né, que tem dificuldade de movimento, tanto da fala quanto do... Oi, Raíssa! Oi, Di! Lindo, Miguel Fufo! Morro de saudade dele, lindo, saudades. Oi, Tá, manda um beijo pra Maria. Então, as crianças que têm dificuldade dessa consciência de corpo, vai ser mais difícil de desenvolver a fala. Por quê? A fala também é uma questão de consciência motora. Não só isso, tá? Pode ser N motivos que a criança tem dificuldade da fala, mas eu tô falando de uma forma global, tá? De coisas que podem ajudar qualquer criança, que não vai fazer mal para nenhuma criança que tem dificuldade na fala, vocês estimularem. Então, trabalhar atividades de consciência de corpo, né? Ela saber o que é braço, o que é perna, o que é cabeça, o que é orelha, o que é nariz, o que é pé, e não é só ela saber, mas o que ela faz com as partes do corpo dela, né? O que eu posso fazer com a minha mão, o que eu posso fazer com o meu braço, o que eu posso fazer com a minha boca, o que eu posso fazer com a minha cabeça, o que eu posso fazer com as minhas pernas. Não adianta só eu saber nomear ou apontar, falar braço, ela colocar braço ou te dar a figura do braço, né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque consciência de corpo não significa ela atender os comandos, significa ela conseguir realizar também alguns movimentos que você pede, tá? Isso da frustração é verdade. Derek tem alguns traumas e dificuldades em alguns movimentos, a praxia é bem forte. Isso é muito verdade. Porque, principalmente o Derek, que já é maiorzinho, e agora que a praxia, né, tá mais em evidência, provavelmente quando ele era menor, a forma de estimulação que davam pra ele, Natália, provavelmente era, vai, fala, solta, A, B, e ele não conseguia, daí falava, tá com preguiça, né, ele é preguiçoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque às vezes não é preguiça, na maioria das vezes não é preguiça, né, pode ser uma questão de trauma e pode ser uma dificuldade super grande ali que a criança tem de falar, então não adianta a gente ficar pressionando, porque isso só vai fazer com que a criança se sinta mais oprimida e com menos vontade de falar, né? E daí, sem contar que quando a criança começa a falar algumas coisas, você fala, não é assim, é assim, né? Então você falou, fala papai, daí ela pega e fala assim, você fala papai, ela fala papai. Não é papai, é papai. Poxa, a criança tá se esforçando super, ainda você fala que tá errado, né? Então eu sou ainda da questão positiva, assim, papai, isso, tá quase lá, muito bem. Então, de repente, a gente vai estimulando, eu acredito que isso pode estimular um pouco mais. Tia Pan, não me desanima, não. Não tô desanimando. Eu tô falando assim, que não adianta, eu falo que a consciência, trabalhar a consciência é muito importante, porque quanto mais ela tiver consciência do corpo dela, mais ela vai ter consciência dos movimentos que ela vai ter que fazer com a boca, né? Então, por exemplo, o movimento de pá é um movimento também, né? Então, se de repente eu faço isso com o corpo, né? Se eu faço assim, ó, pá, ou se eu faço pá, abrindo mesmo, ou eu faço pá, abrindo com a mão, abrindo com os braços, a falta tolerância em não conseguir executar algo é visível aqui. Também, falando de forma geral, né, para todas as crianças, a tolerância, principalmente nas crianças com apraxia, elas têm uma tolerância um pouco menor, porque elas têm uma dificuldade muito maior em falar. Então, elas se sentem mais pressionadas muitas vezes. Então, elas acabam dando um passinho para trás. Mas eu tenho uma experiência que as crianças, quando fazem 5 anos, começam a ter uma maturidade ali de consciência de corpo, se foi estimulada já desde pequeno, que as coisas começam a ter um caminhar mais tranquilo, porque delas começam a ter mais consciência do movimento, começam a ter mais consciência do próprio corpo e da fala, né? E tem uma maturidade global, né? Consciência do mundo, consciência do que as pessoas querem dela, consciência da importância, de repente, que é falar, então, dela tentar se comunicar, porque até então, eu acredito que até mais ou menos 5 anos de idade, uma criança, principalmente que tem autismo, ela entende que a fala não é boa para ela. Não todas, tá? É uma das experiências que eu tenho. Ela entende que a fala,
a gente está cobrando uma coisa dela que talvez é para dificultar algumas coisas, mas a partir dessa maturidade, dessa maturação global de corpo de desenvolvimento, ela começa a entender que a fala pode facilitar as coisas para ela. Então, daí ela também começa a apresentar interesses em falar. Daí fica uma troca legal, acho que dos dois lados, né? Então, ela entende que o adulto ali não tá só para pegar no pé dela, que tá lá para ajudar, então ela começa a colaborar um pouquinho mais. A consciência como é por aqui, ótimo. A consciência a partir dos 4 anos, o que eu costumo dizer? Até os 2 anos, 2 anos e meio, a gente estimula essa criança a explorar vários lugares com o corpo sem dar muito direcionamento, tá? Esse é um pouco do que eu faço. A partir dos 3 anos, eu começo a trazer essa consciência de corpo para ela, de esquema corporal, partes do corpo, de forma mais dirigida, né, para ela entender a partes do corpo, subir, levantar braço, abaixar o braço, abrir os braços, abrir e fechar as pernas, enfim, abrir e fechar em cima, embaixo, começar a dar noção espacial para essa criança, né, dentro e fora, né, porque quando a gente pensa, a gente fala assim, ó, põe a língua para dentro. O que é dentro? Às vezes não sabe nem o que é dentro. Gruda a boquinha, o que é gruda? Às vezes não sabe nem o que é grudar. Né? Então, por isso que a gente tem que dar essa consciência também dos comandos, que isso vai ajudar a criança também a ter consciência na hora de fazer determinado movimento com a boca, né? E o que mais que eu estava falando? Enfim, pensando nesses movimentos, a gente consegue trazer essa consciência a partir dos 3 anos, então eu começo a guiar um pouquinho mais esse movimento de esquema corporal e de consciência corporal, conduzindo o corpo da criança para ela entender que movimento que aquele braço pode fazer, conduz o corpo dela para ela tentar se organizar sozinha e explorar e planejar aquele movimento. E depois dos 3 anos e meio, 4 anos, a criança começa a ter um pouquinho mais de consciência das coisas do que ela precisa fazer. Depois dessa consciência do que ela precisa fazer, aos 5 anos ela começa a ter a vontade, eu acho que, de fazer. Porque até os 4 ela ainda fica meio assim, estão mandando eu fazer alguma coisa que eu não quero fazer, né? Então, até os 5, depois dessa idade, eu acho que a partir dos 4 anos e meio, quando a criança faz 5, ela começa a ter uma consciência, uma maturidade bem legal para estimular isso, né? De uma forma mais dirigida. Isso não significa que não é para trabalhar antes, tá? Mas eu tô falando da experiência que eu tenho, da forma como elas respondem. E provavelmente tudo aquilo que a gente trabalhou no... O que você tá olhando pra mim, amor? Bexiga, para de cavocar o sofá. Então, tira a minha concentração daqui, você tá entendendo? Então, a partir dos 5 anos, o que eu vejo é que tudo aquilo que nós, terapeutas, colocamos ali na cabecinha da criança começa a fazer sentido. Se a gente deixar só para 5 anos a gente começar a trabalhar isso na criança, daí a gente vai, começar ali do zero, né? Então, por isso que eu acho que a intervenção precoce é boa, só que assim, dá para uma criança de 2 anos o que ela precisa para 2 anos de idade, o que uma de 3 precisa para uma de 3 e um pouquinho antes. Então, acho que a base é muito importante. Psicomotricista ou terapeuta ocupacional com 8 anos? Olha, depende da criança. Eu acredito que os dois são muito importantes porque cada um tem o seu trabalho, né? Cada um tem uma base, pode trabalhar em conjunto, que é super legal o trabalho em conjunto de terapeuta ocupacional psicomotricista, eles super se complementam. Eu acho muito legal o trabalho quando se faz com os dois. Se você tiver a oportunidade de fazer com os dois, é a melhor escolha, né? Porque enquanto, de repente, a terapeuta ocupacional pode trabalhar algumas questões mais voltadas para o sensorial, para a coordenação motora fina, para a integração sensorial, o psicomotricista também pode trazer essa parte mais de desenvolvimento global, né? Não que a terapeuta ocupacional não faça isso, e nem que o psicomotricista também não trabalhe questões de coordenação motora fina, né? Que com 8 anos a gente já trabalha. Mas é difícil a gente conseguir abraçar o mundo, né? Então, principalmente a criança vindo normalmente
2 vezes por semana. Então, o ideal seria, eu gosto de quando dá faz os 2, porque eu acho que tem uma resposta melhor, assim, eu acho mais positivo. Incrível como eles são inteligentes, né? Eles sabem tantas coisas incríveis que nos ajudou muito, já que o Derek não fala nada, foi a escrita. A escrita, as crianças, o que eu tô percebendo, as crianças que têm dificuldade na fala e que de repente a gente começa a estimular as letras e elas gostam de letras a partir de determinada idade, né? Sei lá, a partir dos 4 anos e meio, que é quando a gente começa também a inserir letras e números para as crianças, muitas vezes facilita, porque ela entende que o A é um som e que forma uma palavra, e muitas vezes ele começa a falar o A, E, I, O, U, e começa a tentar ler. Então, ele tem um apoio, a criança tem um apoio visual e um auditivo, então isso ajuda bastante. Além do PECS, ele aprendeu a ler, escrever e a se comunicar. Ótimo, isso é excelente. Então, acho que isso é muito legal. Se a criança não desenvolve a fala, a gente pode estimular de outras formas, né? Através da escrita é uma das formas. O PECS também é outra forma, a comunicação alternativa, né? A falta de oportunidade do movimento é muito triste. Linguagem e relação se desvaiando. Bora lá, mais clínicas no quintal. Concordo. No sítio, ambiente natural chamando para a vida. Movimento, tamo junto. Calma aí, opa, gente. Deixa eu ler o resto. Espaço viver lúdico. Com certeza. Eu acho que Cristiane falou uma verdade. O movimento é muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças. Né? Tô falando exatamente isso aqui, né? Porque eu acho que a gente deixa as nossas crianças, cada vez mais elas estão presas em ambientes, né? E no iPad e celular, e se privando de todos os estímulos e de todos os movimentos que essa criança precisa criar a base no desenvolvimento, né? Nós temos um aparelho lá na Motricitar que é de aprendizagem motora, que a gente colocou há pouco tempo e que no próximo semestre a gente vai dar um curso de formação para a utilização desse aparelho, para os pais poderem ter em casa esse aparelho e aplicar com a criança, para as escolas terem esse aparelho e trabalhar com todas as crianças, e para os terapeutas poderem ter também na clínica e utilizar como mais uma ferramenta para o desenvolvimento motor. E o que a gente teve de criança com dificuldade em realizar esses movimentos, porque é um aparelho que você não pode desligar a atenção. Você não pode ficar desatento naquele aparelho que você cai. É que nem um trepa-trepa, por exemplo, de parquinho. Num trepa-trepa, se a criança perde a concentração ou a atenção da onde ela tem que segurar ou da onde ela tem que pôr o pé, quando ela está indo para determinado lugar, ela pode cair e se machucar. E a gente não deixa as nossas crianças realizarem esses movimentos, muitas vezes, né? De forma consciente. Então, as nossas crianças têm muita dificuldade em se manter concentradas e realizar esses movimentos atencionais, né? E voltando um pouquinho da fala, a questão de algumas ideias que eu penso que ajuda... Fabi! Beijo! Algumas ideias que eu tenho que mexer aqui, gente. Nossa, quando a gente falou que My Baby chegou. A apraxia dificulta a escrita, não é? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu não sei se a apraxia dificulta tanto a escrita. Eu sei que ela dificulta muito a fala, mas eu tenho crianças que têm apraxia e que adoram letras. E que, inclusive, a escrita. Entendi. A escrita... Sim, pode ser que sim, porque a apraxia da fala, às vezes, pode estar associada à apraxia do corpo também, que a gente chama muitas vezes de dispraxia. E daí pode, com certeza, dificultar a escrita, porque a dispraxia de movimento, que é algo parecido com a apraxia da fala, e muitas vezes a criança tem associado tanto a dispraxia de movimento quanto a apraxia da fala, dificulta, assim, na escrita, tá? Talvez no cognitivo, em reconhecer letras, números, eu não tenho muita certeza se pode trazer essa dificuldade, porque eu tenho muitas crianças que têm apraxia, que adoram letras e números e que se desenvolvem super bem. Principalmente porque gostam de letras e números. Mas na escrita,
Com certeza, a dispraxia de movimento dificulta bastante na escrita. Meu filho tem 4 anos, começou a se comunicar com as vogais com 2 anos. Hoje já está lendo sozinho, está falando palavras e forma algumas frases. Tem muito interesse por letras. Acho que isso ajudou na fala. Olha, com certeza isso pode ajudar bastante na fala, o interesse da criança por letras e números. Então, a gente utilizar isso de forma adequada para estimular, eu acho que é super importante quando a criança tem interesse, porque também não adianta falar, acho que letra vai dar uma luz no fim do túnel. Daí a gente soca a letra na criança com 2 anos, ela não tem interesse nenhum, então ela vai ficar pé da vida porque ela não quer letras, né? E a gente acha que letra vai ajudar. Mas se a criança tem esse interesse, esse é um caminho para estimular a fala também. Daí, pensando em alguns movimentos que de repente vocês podem fazer em casa, não é nem movimento, mas algumas ideias de atividades. Então, eu acho que ritmo, brincadeiras de ritmo é muito legal para a gente fazer com as crianças. Porque o ritmo, a fala também é um ritmo. Então, eu tô aqui conversando com vocês e eu tô mantendo um ritmo de fala, né? Eu não tô falando assim. E daí eu comecei a falar assim, e daí eu comecei a falar desse jeito. Não. Entendeu? Eu tenho que manter um ritmo para manter um raciocínio, né? Então, eu criei o meu ritmo de fala, que às vezes é um pouquinho acelerado. Então, o Fabiana Gomes Marques. Olá, tudo bem? Eu estou cega, viu, gente? Por isso que eu tô, grudando aí na tela para ver vocês. Então, o ritmo é muito legal a gente trabalhar com as nossas crianças. Pamela, mas minha criança tem muita dificuldade de ritmo. Mas a gente pode trabalhar de várias formas. A gente pode trabalhar, inicialmente, se a sua criança tem dificuldade de ritmo, você pode fazer o ritmo no corpo dela. Então, você pode cantar uma música e, por exemplo, ela não vai cantar a música, mas você pode fazer o ritmo no corpo dela. A Dona Aranha subiu pela parede. Então, você faz o movimento, esse ritmo no corpo dela, para ela sentir esse ritmo no corpo. Depois você pode fazer ela batendo palma com ela mesma, depois a mãozinha dela no corpo dela, e depois fazer um movimento, por exemplo, ela batendo palma, mão com você, ou num tambor, tá? Então existem várias formas de ritmo. Se a sua criança gosta de música, isso já ajuda bastante. Trabalhar com imitação, também é muito legal a gente trabalhar com a imitação, porque ajuda. As crianças têm dificuldade de imitação, as nossas crianças, principalmente a criança com apraxia, ou a criança com dificuldade na fala. Então, a imitação, nossa, Pamela, mas como eu trabalho imitação? Então, aí tem uma questão que antes da imitação tem outras coisas que a gente precisa trabalhar. Porque às vezes a gente só tá lá, vamos imitar. Ela tem que imitar, porque ela tem que imitar e ponto final. Calma, lembra daquelas bases que a gente falou do desenvolvimento? Se a gente não trabalhar algumas bases do desenvolvimento, ela vai ter mais dificuldade na imitação. E mesmo a gente, às vezes, trabalhando super bem aquelas bases, ela mesmo assim vai ter dificuldade de imitação, tá? Mas a gente não pode deixar isso passar. Eu tenho criança que elas começam a ter consciência de imitação a partir dos 6 anos, o que não sei se talvez seja uma realidade na vida de alguns aí, quero até saber, mas é uma realidade que eu tenho aqui, é que as minhas crianças começam a ter mais consciência de imitação a partir dos 6 anos. E para uma criança com desenvolvimento típico, né, vamos colocar assim, no desenvolvimento normal, a imitação já vem desde bebezinho, né? Desde bebezinho, sei lá, com 2 anos a criança já tá imitando. Você manda bate palma, ela bate palma igual a você. Você bate pé no chão, ela bate pé igual a você. E eu tenho criança que vai apresentar isso para mim de copiar a partir dos 6 anos. E porque estimulou isso antes também, mas tinha dificuldade, né? Mas a gente não desiste. E muito legal, e a gente também está trabalhando a imitação hoje, que está respondendo super bem, inclusive a fala melhorou muito, porque a gente está utilizando essa base. Agora, pensando na imitação, 6 anos começou a imitar até a fala sem som, e depois soltou com muita dificuldade por causa da apraxia lá. Eu falo que com 6 anos vem uma maturidade aí muito legal de desenvolvimento, por isso que é importante a gente super estimular antes, porque com 6 anos, tudo aquilo também que a gente estimulou, a criança sabe o que fazer. Se a gente pensa em estimular só com 6 anos, até a criança ter consciência de todo o estímulo que a gente deu, processar tudo aquilo,
né, vai um pouquinho mais de tempo. Daí eu acho que né, vai um pouquinho tarde aí. Meu filho de 4 anos ainda não faz imitação. Olha, Rosimeire, eu tenho um monte de criança de 4 anos que não faz imitação. Muita criança. E não se preocupe com isso, porque eu acho que a gente tem que trabalhar a imitação, principalmente começar a trabalhar a imitação de coisas que fazem sentido para a criança. Então não adianta falar para a criança, bate palma. Se ela não quer bater palma, se ela não tem vontade de bater palma. Inicialmente, uma criança, um bebezinho, ele imita o outro que ele tem vontade de imitar, ele tem vontade de fazer o que o outro está fazendo, né? Não é só pelo fato de imitar, cumprir uma demanda, né? Então, primeiro a gente tem que criar essa vontade da criança de estar com o outro e de perceber o outro, né? A partir desse momento que a criança tem vontade de perceber o outro, ela vai ter vontade de imitar o outro. Se ela não tem vontade de perceber o outro, por que ela vai querer imitar? A gente só imita alguma coisa ou alguém a partir do momento que a gente percebe aquilo, né? E tem vontade de reproduzir aquilo. Então, esse é isso que eu falei, exatamente isso que eu ia falar da imitação. Antes de trabalhar a imitação, a gente tem que trabalhar a vontade da criança perceber o outro, observar o outro, estar feliz com o que o outro está tentando mostrar para ela. Então, estimular o olhar. Como que eu vou estimular o olhar? Não é também, olha pra mim. Não, eu nunca faço isso. Olha pra mim que eu tô falando com você. Vai ser muito difícil um dia vocês verem eu falar isso. E isso eu aprendi com a Eric. E eu vou levar pra minha vida inteira, né? Do At Ease. E acho que é extremamente importante a gente não pedir esse olhar o tempo todo pra criança. Só que fazer com que a criança queira olhar pra gente através dos barulhos, dos sons, né? E de algo interessante que a criança gosta. Então, eu fazer assim. A criança vai super querer olhar pra mim. Ela vai olhar e vai falar, nossa, que barulho é esse? Né? Daí eu fazer uma cócega com ela vai querer estar comigo. Ela vai querer chamar a minha atenção e fazer essa troca. Então, estimular essa vontade de estar com o outro é uma das bases para ela querer imitar o outro. Né? Se ela perceber que tudo vem através de demanda e que essa imitação é só mais uma demanda que a gente está trazendo para ela não vai querer imitar. Outra atividade, calma aí, deixa eu ver aqui mais o que me falaram aqui. Meu filho de 4 anos faz imitação. Rose, acho que consegui responder mais ou menos a sua pergunta, né? Essa não foi uma pergunta, mas enfim, falando aí da idade. Tomara, Pan, aqui já estou muito feliz com a melhora da imitação. Nossa, a Alice super melhorou a imitação. A gente está com um projeto com a Alice que depois eu vou espalhar aí para todo mundo esse projeto que tem dado resultados excelentes relacionados à consciência de corpo e psicomotricidade e imitação. Que, se for para pensar, né, Mari, ela tá imitando porque ela quer imitar agora, porque ela tem essa vontade de imitar. Então, isso já é um super ganho, né? Ninguém aprende sem motivação, realmente, Nádia, ninguém. Ninguém mesmo, nem eu, né? Cara, pelo amor de Deus, não dá. Sobre o movimento, estou observando por aqui que a pré-adolescência dificultou. Derek, mais novo, tinha mais interesse, mais humor e mais disposição. Agora, com quase 12, tá super preguiçoso, sem saco, sabe? Sei porque também vem a questão dos hormônios, né? E daí eles ficam mais lentos, eles querem dormir mais, eles querem ficar mais, enfim. Com as crianças com autismo, os pré-adolescentes não muda muito porque os hormônios vêm da mesma forma, né? E talvez também tenha a questão de fazer sentido o movimento para ele. Então, ele começa, a criança também com autismo, o pré-adolescente também começa a perder interesse por determinadas coisas que era de criança e começa a ter a dificuldade em ter novos interesses, né? Porque, diferente das crianças típicas, elas, desde criança, vão trabalhando toda essa exploração e quando ela tá ali na pré-adolescência, ela já começa a buscar outras coisas, principalmente pela observação, pelo interesse de estar com um amigo, de fazer parte de determinado grupo. Então, por mais que ela não tenha interesse, ela quer fazer parte de um grupo. Então, tem essa motivação, né, de levantar da cama, por exemplo. E com as nossas crianças com autismo pré-adolescentes, tem mais essa dificuldade de colocar algo que seja interessante para eles. Então, alguma coisa que eu pensaria, Natália, talvez, é de ir explorando várias coisas diferentes e, inicialmente, provavelmente, ele não vai ter tanto interesse em realizar as atividades
porque ele não tem a experiência. Mas eu acho que o hábito também cria vontade, né? Então, e um hábito pelo menos 30 dias para se criar um hábito, para você começar a gostar daquilo. Então, vai um tempo, né, para ele criar uma vontade e começar a sentir falta, de repente, de determinados estímulos que a gente pode proporcionar para ele. Depois a gente pode até conversar de algumas ideias que eu posso dar para você, tá? Ainda não dei eletrônicos. Você acha que já está na hora? 4 anos. Então, eu sou uma pessoa um pouco contra eletrônicos. Mas assim, não totalmente, tá? Eu utilizo, mas bem pouco. Pode estimular a fala, pode ajudar sim, mas também pode prejudicar se a criança ficar por muito tempo. Eu acho que vou dar minha opinião, com 4 anos, de repente, você pode dar jogos específicos no iPad, né? Eu não vejo muito por que dar o YouTube para ele ficar mexendo, acho que não faz sentido nesse momento de 4 anos. Não vai fazer falta, entendeu? Não vai prejudicar o desenvolvimento dele. Mas, de repente, você colocar alguns joguinhos que é do interesse dele, pode ajudar. Mas eu não deixaria livre acesso, não. Principalmente com essa idade de 4 anos, porque é uma idade que a criança está indo. Ela está buscando agora o desenvolvimento da fala, tá? Eu tive muitas crianças que a gente tirou os eletrônicos, diminuímos a utilização do eletrônico e a criança começou a se interessar muito mais por imitar, começou a se interessar muito mais pelo outro, começou a se interessar muito mais pelas coisas do dia a dia e em observar as coisas. E quando a gente deixa a criança muito tempo com o iPad, ela tem uma forma de se entreter e de sanar aquela dificuldade dela, né? Porque a demanda, não vem muita demanda ali, porque ela não gostou, ela aperta o botãozinho e vai para outro lugar, não gostou, aperta o botãozinho e vai para outro lugar. Então, ela tenta se satisfazer o tempo todo, daí não se satisfaz, enfim, isso vai criando uma bola de neve, tá? Então, eu deixaria, mas com algumas coisas mais específicas. Isso fez meu filho colocar o som para fora a motivação. É exatamente isso, Carla. Quando a criança se sente motivada, ela vai querer falar. Calma, né, gente? Não é assim, Pamela, é assim. Não. Mas, se ela se sente motivada e feliz e emocionalmente equilibrada e relaxada, vai ser muito mais fácil dela ter essa vontade de falar. Aqui melhorou bastante também. Ele adora o vídeo do Olá, Olá. Ah, bonitinho. É da imitação, né? É bem legal. Que mais? Deixa eu ver. Até o ano passado era bem fácil ele responder melhor às brincadeiras que antes despertavam interesse. Agora tá um sufoco. E a tendência não quer piorar, mas a gente vai ter que começar a criar agora novas ideias para ele de movimento, porque o que é passado talvez ele já tenha criado uma coisinha do tipo, eu já sei que você vai me mostrar, não tô afim de novo, então talvez pensar em alguma coisa nova seria legal. Fica super feliz em imitar, linda. Você tem que ver ela no balanço do parquinho, está radical. Lembra que na primeira vez nem sabia sentar? Nossa, é verdade. Alice, fofa, saudade de vocês. Pense numa fase difícil. Eu imagino, Natália, a gente pode conversar assim, viu? Vamos se falar. Aqui tenho que reduzir mais o eletrônico. Mari, é uma luta nossa, né? Mas a gente vai conseguir. E tem uma experiência, gente. Eu falo de eletrônico porque a criança que fica muito presa ao eletrônico, ela tem muita dificuldade no desenvolvimento também, em aprender com o outro. Por isso que eu sou um pouco contra a eletrônica. Eu acho que eles ficam muito presos ali e acabam se interessando super pouco para o que o mundo tem a oferecer. Natália, se eu pudesse, nunca teria dado. É bom, mas depois a gente Ninguém acredita. Quando a mãe vem pra mim super novinha, ela fala assim, eu falo, olha, então, se eu puder diminuir o eletrônico, quando tem uns 2 anos, 1 ano e meio, vem pra mim, eu falo, olha, então, tenta não dar muito eletrônico. Mas ele adora, eu sei que ele adora, mas olha, é muito novo, tal. Daí, dá 2 anos, começa a dar o eletrônico, porque vê que facilita a vida, né, gente? Vamos combinar, porque facilita. Essa coisa de, vou cozinhar, pego o eletrônico, vou fazendo tal coisa, tenho que tomar enfim, né? Cada um sabe dos seus problemas. Só que chega uma hora que começa a ficar impossível, porque a criança também começa a não querer responder pra ninguém, começa a ficar super irritada quando tira o eletrônico dela. Então, daí é um outro trabalho que você tem também, né? Você tem 2 trabalhos aí depois. Como separar a imitação da ecolalia? Olha,
Eu acho que a ecolalia faz parte do desenvolvimento da fala. Também tive muitas crianças com ecolalia e que foram se desenvolvendo para uma fala mais... uma fala mais normal, vou colocar assim, tá, gente? O movimento ajudou muito e o neuromovimento, principalmente. Não é só a imitação para a ecolalia. Eu acho que você pode começar, Jerusa, a dar um modelo, que é uma coisa que eu faço muito. Então, a ecolalia, por exemplo, você quer que ele pede a caneta. Ao invés de você falar assim para ele, fulano, o que você quer? Ele vai falar assim, o que você quer? E daí, ao invés de você falar assim, então pede o que você quer, eu modulo para ele. Então fala, tia Pan, eu quero a caneta. Daí tem que falar, tia Pan, eu quero a caneta. Ah, mas ele vai falar, então fala. Tia Pan, quero a caneta. Ou se ele não conseguir, você fala, tia Pan, caneta. E faço ritmo, às vezes, no corpo também. Tia Pan, caneta. Então, daí eu bato a mãozinha dele, tipo, vai, sua vez. Também não falo, sua vez. Muitas vezes eu não falo isso. Eu deixo ele ver se ele consegue organizar e daí a gente vai dando apoio conforme tem essa necessidade. Obrigada, eu sou eu sou um pouco contra eletrônicos também, eu também sou um pouquinho. É legal, mas eu sou um pouquinho contra. É muito cômodo, mas você cria um monstro. Exatamente. Bem fica assim com o desenho na TV, só quero a galinha pintadinha, nem outro desenho aceita, não aguento mais esse popó. Já tive essa experiência também, mas foi um dia que a gente tolerou o choro, a gente conseguiu trocar e a gente quebrou um padrão. É que às vezes a gente já tá tão cansado do choro que a gente fala, deixa, eu não vou fazer ele chorar, deixa, eu não vou quebrar esse padrão. Mas às vezes quebrando aos poucos esse padrão, ajudando, não é dando bronca, né, gente? É ajudando a criança a passar por aquela dificuldade, aquela transição, que muitas das nossas crianças têm essa dificuldade de transição, por isso que elas ficam na mesma coisa, né? Então, é difícil, mas a gente tenta ajudar, hein? Até onde a ecolalia é saudável? Olha, eu acho que a ecolalia, vou falar dentro da minha experiência, eu acho que a partir da ecolalia a gente é meio caminho andado quando a criança tem ecolalia, né? A partir daí, pra gente conseguir começar a modular, eu acho que é bem fácil, assim, particularmente. Mas deixando esse cérebro... Eu também acredito muito na quebra de padrão, em algumas coisas, estou falando de movimento, tá? Quando a gente começa a quebrar padrões em movimento, automaticamente a gente manda uma mensagem pro cérebro para essa criança também começar a quebrar padrões em outras coisas, né? E muitas vezes daí vem uma quebra de padrão também de fala. Então ela começa a perceber isso também na fala. Meu filho está em uma fase que está imitando os desenhos, mas usa as falas no momento certo. Isso é bom, porque às vezes fica falando o tempo todo as falas do desenho. Olha, eu acho que se ele está utilizando isso como forma de comunicação, é um modelo que ele está utilizando, eu acho que é super adequado. A gente chama de ecolalia, mas na verdade ele está fazendo uma imitação de desenho, né? Não está nos imitando, mas ele está tentando se comparar a alguém ali e tentar fazer da mesma forma. Então é uma imitação. A gente fala que é ecolalia porque ele tá falando do desenho, mas ele tá mais para uma imitação muitas vezes do que para uma ecolalia pura, né? Minha filha de 9 anos tem uma fala bem funcional, evoluiu muito, mas se tiver acesso ao YouTube, volta a produzir ecolalias. Tenho que evitar que ela veja vídeos assim. Porque daí volta para um padrão, muitas vezes, de pensamento ali, né, de uma questão cerebral, que a gente volta a alimentar algumas questões, daí ela entra esqueci o nome, naquele platô ali e fica durante um tempinho, por isso que o ideal é o equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio é o principal. E eu acho que assim, quanto mais a criança tiver interesse em compartilhar a brincadeira com o outro, mais ela também vai ter interesse em falar, ter essa vontade de falar, né? Vai fazer sentido para ela essa fala. Oi, Catinha, tudo bom? A pena que você chegou só no fim, ó, já tô terminando. E o trabalho com sequência, eu acho muito legal a gente fazer atividades de sequência com a criança. Claro que para cada idade a gente vai dar um estímulo de sequência, né? Não é tipo, com 2 anos de idade já tá com sequência para essa criança fazer, mas trabalhar o processo com essa criança, porque daí vem uma atenção por mais tempo em determinadas coisas,
E automaticamente ela tá se interessando por aquilo por mais tempo, tá conectada àquilo por mais tempo e faz com que também ela entenda que a fala também é uma sequência, principalmente quando as crianças, não só de sílaba, de frase, enfim, né? No movimento, também a gente tem uma sequência, por exemplo, para eu subir uma escada, qual é a sequência? Eu tenho que apoiar a minha mão, talvez no corrimão, e daí erguer a perna, né? Eu tenho que planejar esse movimento para fazer essa sequência. Então, quanto mais base dessas coisas simples a gente der para as nossas crianças, melhor. Porque um exemplo, uma coisa que também a gente pode ter dificuldade, a criança pode ter dificuldade, a gente quer que a criança comece a falar, por exemplo, com 3 anos, mas a gente troca ainda a criança deitada num coisinho de bebê, mas a gente quer que ela comece a falar, mas a gente troca ela que nem um bebezinho ainda. Então, tem que ver que daí, ó, tem alguma coisa que não tá equilibrada, né? Então, por exemplo, se a gente quer que ela fale como uma criança de 4 anos, a gente tem que começar a dar uma base motora como uma criança de 4 anos, talvez. Então, vamos começar a ajudar ela a baixar a calça dela, a tentar tirar a camiseta, a tirar a meia, tirar o sapato, a levar isso dentro do cesto. Então, toda essa sequência de movimento do dia a dia também vai ajudar na questão da fala, né? Porque às vezes ela não faz nada, a gente entrega tudo na mão da criança e a gente quer que ela fale. Ela vai falar pra quê? Nem eu ia falar se me entregasse tudo na mão, né? Quanto mais me entrega na mão, inclusive menos eu quero falar, não é? Porque se a água chega na minha frente, sempre, por que eu vou pedir água? Né? A criança precisa ter essa necessidade de falar também, ela precisa criar a necessidade de falar. E o movimento, o neuromovimento, se a gente começar a prestar atenção nessa leitura corporal da criança, vocês vão perceber que automaticamente talvez ela não fale, mas essa vontade de querer falar vai ter mais, porque muitas das nossas crianças a gente percebe também que elas nem têm vontade de falar, né? Falar, pelo menos parece que ela não tem nem vontade de falar. É porque muitas vezes a gente não criou esse desejo nela, a gente não tá dando oportunidade para ela ter essa vontade de falar, né? Você é show. Ô, Cláudia, obrigada. Beijo pra você. Saudades, super coordenadora. Adoro você também. Esta está ótimo. Vou ficar. Mentira, eu tenho que ir embora daqui a pouco. Tô fazendo muita sequência pra Alice reproduzir. Ótimo. Está ótimo. Parabéns pelas explicações. Também tô adorando a live. Ai, gente, obrigada. Eu vou fazer sempre. 28 pessoas me assistindo, ó. Yes, gostei do compartilhamento aí, viu, gente? O bem faz tudo isso, até que com facilidade, mas a fala nadinha. Isso que me deixa frustrada. Vi, uma coisa que a gente... Vou pôr você, tá, Vi, de modelo, tá? Se você me permite, porque eu atendo bem. E, realmente, o bem, ele teve uma questão de otite, né, otite por repetição aí, que também dificulta nessa vontade de falar. Então, provavelmente, o que uma criança começa desde os 6 meses a processar essa questão de fala, enfim, de processamento auditivo, o bem tá trazendo agora. E, Vi, uma coisa que a gente pode ver também é que o bem, ele tentava se comunicar sempre através do choro e do tudo era né, pela essa irritabilidade também que ele trazia na fala e essa irritabilidade que traz uma irritabilidade cerebral. Então, você deixa a criança num nível de irritabilidade sempre ali, né, um alerta sempre alto. E daí, o que a gente começou a fazer com o bem? Começou a falar, não, quando ele começar a fazer esses a gente não vai responder. Quando ele se acalmar e olhar pra gente, você quer tal coisa? Então, a gente começou a mudar a forma de comunicação. Então, ó, a gente tá desenvolvendo, eu vou dar a minha opinião, tá? Pelo movimento que a gente começou a fazer de corpo com ele começou a diminuir, entender que esse choro não leva a nenhum lugar. Ele tá vindo agora para um nível mais de quietude, né? Sem fala, mas também sem esse chororô. E acho que agora talvez ele tá tomando consciência das coisas, tá prestando mais atenção, né? Quando o choro também diminui, automaticamente a observação aumenta, né? A nossa atenção fica mais voltada pro todo para entender por que as coisas não estão acontecendo ou por que as coisas estão acontecendo, né?
Então ele sai daquela coisa altruísta, né, de ficar dentro dele, ficar chorando para me atender e começa a perceber por que não estão me atendendo ou por que me atenderam. Então eu acho que ele tá um pouco nessa fase. E acho que a gente estimulando esse movimento para estimular essa fala, né? Ele começou a soltar alguns sonzinhos. Eu acho que demora um pouquinho mais, principalmente por conta dessa otite que ele teve. Então, todo esse processamento, essa maturação auditiva que ele tinha que ter, ele não teve. Só que a motora ele teve, porque o que aconteceu? Como ele não tinha auditiva, o corpo começa a criar outras formas de equilibrar. Então, se eu não tenho auditiva, eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que olhar mais, eu tenho que fazer com que o meu corpo se organize mais. Então, em compensação, o bem tem essa percepção muito maior. Ele olha o tempo todo, né? Então, ele fala com os olhos, praticamente. E agora a gente precisa começar a equilibrar. Daqui a pouco a gente não começa a responder tanto pelo olhar, porque a gente quer buscar outras coisas, então ele vai ter que subir um degrauzinho a mais e talvez puxar essa fala de outra forma, né? O movimento dele, lembra aquilo que tudo a gente atendia a ele. Agora, ele tá tendo que fazer um movimento de ir até o outro, buscar, para falar o que ele, para mostrar o que ele quer, né? Antes a gente acessava ele o tempo todo. O choro diminuiu, né? Só adorando a oportunidade. Ai, que bom, Neymara. Fico feliz, gente, de ter ajudado aí vocês um pouquinho. Gente, essa forma de lidar com o comportamento que a Tia Pan ensina é tudo de bom. Resultado imediato. Resultado imediato de Alice me mandar embora da casa dela. Coitado, o dia que eu cheguei lá na casa da Alice, ela pegou na mão da Mari, ela começou a soltar uns sons lá, daí a Mari falou assim, é só porque você chegou, viu? Acho que ela quer que você vá embora rápido. Eu falei assim, ó, Tia Pan, tô começando a falar, pode ir, viu? Porque eu tiro as crianças da zona de conforto de uma forma muito respeitosa, mas eu trabalho em tirar a criança da zona de conforto, né? Porque é isso que vai trazer esse clique pro cérebro e fazer com que ele comece a pensar de formas diferentes e comece a criar novas sinapses e tipo, opa, o mundo pode ser diferente, né, gente? Ela transborda amor. Ai, Cláudia, você que é um amor. Nossa, coordenadora maravilhosa da escola, Colégio de Vinhedo. Sou apaixonada por você também, viu? Obrigada pelo carinho. E, gente, muito obrigada por vocês estarem aí. Ai, tô me sentindo. Oxe, brincadeira. E quando vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar pra mim. Às vezes eu demoro pra responder, tá? Vai ter, mas eu respondo. Eu sou legal e respondo. O caminho é árduo, mas todo sacrifício é recompensado. O nosso empenho é primordial para o desenvolvimento deles. E Pan é vida. Ah, Fabi linda. Ai, Tutu é a coisa mais gostosa, gente. Delícia de menino. Engraçado. E o Tutu é uma das crianças que eu falei pra vocês, o filho da Fabi, que eu trabalhei junto com a fonoaudióloga, que é maravilhosa. Também adoro a Thalissa. A gente super trabalha junto. E é sensacional o nosso trabalho quando a gente atende em dupla. Sensacional mesmo. Dá uma liga top. E a gente trabalha em parceria, assim, atendendo em dupla criança. E o Tutu teve um desenvolvimento muito legal na fala dessa forma. Faz mais lives, querida, obrigada. Vou fazer, põe temas, porque às vezes sem tema eu não consigo pensar. E daí eu fico muito abrangente e não falo nada, entendeu? Eu fico falando besteira. Então, vocês podem trazer tema. Vivi, valeu pelo tema. Mari, super legal, vou postar mais lá. Curte minha página no Instagram, tá bom, gente? Porque é bem legal. Vamos dar ibope, tá bom? E vou trazer novidades para vocês. Em setembro vai ter o curso de movimento e aprendizagem. Lá eu também dou várias dicas sobre movimento e aprendizagem. Vai ter o curso de capacitação do aparelho psicomotor, que vocês podem depois adquirir. Tutu é tudo mesmo. Ele é um fofo, né? E também te amo, Fabi. Beijo, eu estive doentinha esses tempos atrás, mas graças a Deus voltando com força total. Karen, linda, manda um beijo pra Amanda, pro Fer. Carla, obrigada a você por estar aí assistindo. E, gente, espero ter ajudado. Meu coração também fica muito feliz em poder ajudar vocês e compartilhar o conhecimento, e eu aprendo, e é uma troca constante. Vou chamar, Clau, mando para você... Vou mandar para você o folder do curso, vai ser bem legal, para os professores também aí do colégio. E já sabe a data do curso? 15 e 16 de setembro vai ser
o módulo. Em julho a gente vai fazer um intensivo de profissionais, então se algum profissional quiser participar do intensivo com crianças, lá na Motricidade 1 semana, pode participar também, tá? Eu vou postar aí durante a semana. Pam, volta sempre. Poderia morar mais pertinho para ir nos seus cursos. Ah, vamos tentar. Eu vou tentar fazer mais vezes, tá, gente? Porque eu fico muito feliz em poder compartilhar e ajudar de alguma forma. Se eu não posso estar aí pertinho de vocês e não posso atender todo mundo, é uma forma de eu poder ajudar um pouquinho, né? Dando algumas dicas aí para vocês, tá bom? Gente, valeu, beijo, obrigada, pessoal. Ia ser 30 minutos, foi 1 hora. Desculpa, eu sou dessas. Tchau, gente. Beijão, brigadão, viu?